Bom dia, companheiros. Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma saudação aos trabalhadores, aos estudantes, aos companheiros do partido que estão aqui no único 1º de maio classista e operário que está ocorrendo no país hoje. Em segundo lugar, gostaria de fazer aqui um breve balanço. No ano passado, eu tive também a oportunidade de falar em nome dos estudantes da Unifesp e relatar um pouco a situação da universidade e a situação da repressão contra os ativistas do movimento estudantil. Naquela ocasião, os estudantes estavam em greve, era o 40º dia da greve, e eu gostaria de relatar um pouco a situação que se passou nesse ano. Nesse ano, praticamente nenhuma das reivindicações dos estudantes foram atendidas. Coisas como construção de prédio, salas de aula, coisas elementares para que se desenvolva o ensino no país, não foram atendidas pela reitoria e pelo governo federal. E gostaria de citar um outro dado que diz respeito ao levantamento feito pelos estudantes no segundo semestre do ano passado. Na Unifesp, particularmente no campus onde eu estudo, localizado na cidade de Guarulhos, ele completou 6 anos de existência. E nesses 6 anos, 172 pessoas foram processadas, ou detidas, ou presas, por se manifestarem contra essa situação de descalabro que existe na universidade. E nesse mesmo período, apenas 256 pessoas se formaram por aquela instituição de ensino. Isso é um retrato do cenário político que existe naquela unidade, mas que existe em toda a Unifesp e em toda a universidade brasileira. Porque a repressão, e os números mostram isso, está se revelando como um grande instrumento para impedir que as pessoas protestem por melhores condições de ensino, pelos seus direitos, pelas suas demandas, e isso para manter uma ditadura de meia dúzia de burocratas que vivem do dinheiro público e com o dinheiro público realizam uma série de privilégios que inclusive várias denúncias de corrupção contra os reitores vem mostrando. Nessa ditadura, e aí eu gostaria de relembrar um outro caso, alguns casos que também aconteceram no decorrer desse ano. A greve se estendeu até o mês de agosto, mas ocorreram 2 prisões em massas na universidade, porque está virando coisa comum, assim como na época da ditadura, a prisão em massa de estudantes. Primeiro, um grupo de 46 estudantes foram presos por ocupar a diretoria acadêmica do campus Guarulhos. Uma semana depois, 25 estudantes foram presos na sede da Polícia Federal, encarcerados por simplesmente realizar um ato de protesto contra essa prisão dos 46 que eu acabei de citar. Não bastasse isso, esses mesmos estudantes responderam por processos administrativos, e esses processos administrativos foram realizados a partir de um estatuto elaborado pela ditadura militar que proíbe manifestações políticas na universidade explicitamente. Então, isso mostra que, na verdade, e aí, como eu estou falando pelos estudantes da Unifesp, eu gostaria de citar a particularidade de lá, que na verdade não é bem uma particularidade, porque lá é um reduto tradicional da direita. Mostra que por trás dessa fachada democrática está o mesmo regime de poder da época da ditadura militar. É assim na Unifesp, é assim nas universidades, é assim no país. E tem outro caso que eu gostaria de citar aqui brevemente, para não me estender, já há vários outros oradores, mas tenho certeza que os companheiros vão abordar na sequência, que é o seguinte: a direita lá e no país está em crise, e quem está segurando a situação, essa esquerda vendida, essa esquerda que não representa estudante, não representa trabalhador, não representa a população. Quem está segurando a situação na Unifesp, quem é responsável pelos processos diretamente, porque os estudantes estão sendo processados pelo Ministério Público, foram presos pela Polícia Federal, é o PT, que está a serviço da direita para esmagar o movimento estudantil. E agora, quem está na reitoria da universidade é o PSOL, e segue com diferenças mínimas, basicamente a mesma política. Então
Então isso coloca um outro problema, o problema do poder dentro da universidade, o papel do estudante, o papel do movimento estudantil, a luta para derrubar esta ditadura, como uma forma também de derrubar a ditadura em todo o país. E a nossa proposta da JR é que por meio desta mobilização os estudantes consigam autonomia universitária através da maioria estudantil, mas tanto a maioria estudantil como a autonomia universitária não são um fim em si mesmo, são uma maneira de lutar e de colocar os estudantes junto com a classe trabalhadora na luta pelos seus direitos, no caso da universidade, na luta por colocar essa instituição sob o controle dos trabalhadores, aberta para os trabalhadores, a serviço do desenvolvimento do país e da sua população. Então, a luta aqui, e isso se casa diretamente com a luta contra a repressão, porque eles estão caçando os direitos dos estudantes justamente para impedir que esta luta se desenvolva. Então, colocar a universidade sob o controle dos trabalhadores, lutar pelos direitos democráticos, lutar junto com a classe trabalhadora pelo socialismo e pela revolução. Essa é uma das tarefas da juventude, esse é o sentido que também tem a luta contra a perseguição política ao movimento estudantil.